A fim de explicar essa questão jurisprudencial de dupla concessão do sursi a um mesmo réu com processos distintos, nós trouxemos então essa explanação. Então vamos lá. Vamos imaginar que o Joãozinho cometeu o crime 1 e ele houve uma condenação transitada em julgada do crime 1 no dia 4/2/2019. Então houve a condenação, certo? O juiz, diante dessa condenação, ele vai analisar se há possibilidade de converter a pena em restritiva de direito. Não havendo possibilidade em converter para restritiva, ele vai tentar o sursis. Então, ele vê os requisitos. É pena privativa de liberdade? Sim. É pena inferior a 2 anos? Sim. Coube a restritiva? Não. O artigo 59 é positivo? É. Então, cabe o sursi. Cabendo o sursi, o que tem que fazer o juiz? Marcar a audiência admonitória, porque a partir da audiência admonitória começa a correr o período de prova. É lá onde o condenado vai aceitar ou não a suspensão condicional da pena. Então, o juiz 1 olhou lá na sua agenda e viu que só tinha uma data, uma vaga na agenda, uma data prevista para audiência admonitória lá no dia 4/5/2019. Antes disso, ele não tinha espaço para essa audiência. Então, foi marcada a audiência admonitória no dia 4/5 para o crime 1 para propor o sursis 1. Ok. No entanto, um mês depois dessa condenação, ainda antes dessa data da audiência admonitória, Joãozinho tem uma condenação pelo crime 2. Essa segunda condenação, o juiz também vai analisar todos os requisitos. Não coube restritiva de direito, a pena é privativa de liberdade, não é superior a 2 anos, não é reincidente em dolo, embora seja reincidente, não é reincidente em dolo, né? E o prognóstico de suficiência é ok. Sendo assim, ele vai ver a sua agenda para ver quando é que pode vir a marcar uma audiência admonitória, uma vez que cabe o sursis. Então, ele vai olhar lá na sua agenda, só que esse juiz tem uma agenda mais folgada. E ele viu que tem uma data, 4/4/2019, para essa audiência admonitória, certo? Em sendo assim, ele vai marcar a audiência admonitória. Percebam que esse juiz não sabe que o juiz 1, marcou a audiência admonitória. O juiz 2 só viu o processo e viu que tem as condições necessárias, os requisitos exigidos para o sursi e marca a audiência admonitória. Só que a data da audiência admonitória 2 é antes da audiência admonitória 1. Em sendo assim, nessa audiência admonitória, o juiz propõe o sursis. E aqui o Joãozinho aceita o sursis. Ou seja, o Joãozinho poderá ter 2 sursis, por quê? Porque o segundo foi proposto antes de iniciar o período de prova do primeiro. Quando é que inicia o período de prova do primeiro? Na audiência admonitória. Então, o segundo sursi foi antes de iniciar o período de prova do primeiro. E assim há a possibilidade da dupla concessão do sursi. Então, a jurisprudência admite quando o segundo sursis foi concedido em data em que ainda não havia iniciado o período de prova do primeiro. Por esse erro de comunicação e por esse erro de morosidade, né, em função das agendas lotadas, a jurisprudência, em função de ter acontecido, admitiu essa possibilidade de dupla concessão do sursi. Somente quando o segundo for concedido em data em que não havia iniciado o primeiro período de prova, ou seja, na data da primeira audiência admonitória.